Nos diz assim a palavra do nosso Deus, queridos irmãos. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele fazia, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Oremos, Pai. Por misericórdia e compaixão, nós pedimos ao Senhor, Pai. Fala ao nosso coração. Nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. E por graça, permita, Senhor, que Tua palavra cumpra em nós o Teu propósito, para que sejamos edificados, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, queridos. Hoje eu quero falar baseado no tema alegria do Evangelho. Eu queria começar convidando você para que você pensasse em uma coisa. Você pensasse em uma experiência da sua própria vida, que eu acho que é uma experiência comum, que todo ser humano vive. Que experiência é essa? Nós colocamos as nossas expectativas nas realizações. Veja, assim imaginamos. Quando eu concluir o ensino médio, eu serei feliz. Quando eu concluir a faculdade, eu serei feliz. Quando eu conseguir aquele trabalho, eu serei feliz. Quando eu tiver aquele salário, eu serei feliz. Quando eu comprar uma bicicleta, eu vou ser muito feliz. Não. Quando eu comprar um carro, eu vou ser muito feliz. Observa bem se não é assim. Então, o que a gente experimenta no final de cada experiência dessa? A gente tem uma alegria, de fato. A gente tem uma alegria. Mas percebe que essa alegria, ela vai diminuindo, apesar daquela conquista. Essa alegria, ela vai diminuindo e às vezes até passa. E passa mesmo. De maneira que a gente olha para aquelas mesmas coisas que a gente quis tanto. E a gente pensa assim, meu Deus, eu achava que isso me deixaria feliz. Então vem uma pergunta: o que poderia nos deixar com uma vida alegre? O que seria de verdade alguma coisa que torna a nossa vida alegre? Com aquele sentimento assim de estarmos cumprindo um propósito existencial. Da nossa vida ter sentido. Da gente entender assim, então é isso. Queridos, hoje nós vamos redescobrir que a alegria consiste na convicção da nossa identidade e também na dedicação a uma missão nessa vida. O contexto, queridos irmãos, Daniel fez uma ótima exposição, ouvi, do capítulo anterior,
mostrando que Estevão, ele fez ali uma bela e ampla defesa da sua inocência diante da acusação dele ser um herege. E vimos, através dos textos anteriores, que Estevão estava sendo exatamente julgado de uma forma injusta, porque ele só estava anunciando o Evangelho. A única coisa que Estevão fez foi anunciar o Evangelho. E na sua defesa, ele falou da história do povo judeu, da história do povo de Israel, e mostrou para aqueles acusadores que eles sim estavam sendo hipócritas, porque eles haviam rejeitado o enviado de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, ficou claro que Jesus foi rejeitado da mesma forma que todos os profetas do Antigo foram rejeitados. E, por essa razão, Estevão foi morto de forma cruel. Então o capítulo 8 inicia trazendo então um personagem tão conhecido, né, e tão comentado no meio cristão, que é Saulo. Aqui aparece esse grande homem, dizendo que Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. E que se inicia aqui então uma perseguição contra a igreja, ali em Jerusalém. E o texto nos faz saber que muitos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A igreja inicialmente, ela estava situada ali, em Jerusalém, uma cidade muito importante daquela região, da Judéia. E aí, o povo, então, é disperso pelas outras cidades da circunvizinhança, na região da Judéia. E também em Samaria, que já ficava um pouco mais distante dali. Alguém observou que essa perseguição, que está registrada aqui em Atos 8, versículo 1, está fazendo com que seja cumprido o que foi dito em Atos 1, versículo 8. Porque o Senhor Jesus disse ali: derramarei sobre vocês do meu espírito e vocês serão minhas testemunhas. Em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então veja, irmãos, qual foi o motivo dessa dispersão? O nome que surge aqui é de Saulo, um homem que estava perseguindo de maneira determinada, de maneira feroz, a igreja do Senhor. E só um parêntese, Saulo e Paulo é exatamente a mesma coisa. Saulo é o nome em hebraico e Paulo o nome em grego. Nada além disso. Então, nenhum problema em relação a isso, tá bom, irmãos? Falou Saulo e Paulo aqui, entendo que é a mesma pessoa. Uma coisa que entendemos aqui é que os cristãos não foram expulsos, eles foram dispersos por causa da perseguição. Na medida em que a perseguição ficava mais acirrada, muitos deixaram Jerusalém e foram indo para outras localidades. E o texto nos faz saber, irmãos, que Saulo, ele ia de casa em casa oprimindo e prendendo cristãos. Você imagina que coisa? Uma família dentro de casa, quem sabe no momento de refeição, quem sabe acordando agora, quem sabe se preparando para dormir, e recebendo a visita de um homem que simplesmente quer arrancá-los de dentro de casa e levá-los para a prisão. E a pergunta era simples: vocês acreditam nesse Cristo? Vocês são fiéis ao judaísmo ou vocês acreditam que esse Cristo é o Messias? Sim, nós cremos que esse Cristo é o Messias. Então,
você agora vai ser arrancado da sua casa, vai ser levado para ser preso. Mulheres, homens, não importava quem fosse. Hoje a gente fica vendo notícias de alguns lugares, como a Índia, por exemplo, que se reúnem alguns religiosos que são anticristãos, e eles chegam na casa, arrombam as casas, e arrastam as pessoas pela rua, e agridem, inclusive, porque o apóstolo Paulo fazia isso. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de chicotear pessoas em plena sinagoga. Quando era feita uma votação para decidir se alguém morreria porque servia Jesus Cristo, Paulo ele confessa em outro momento nas suas cartas que ele votava a favor da morte dos cristãos. Isso que a gente vê em algumas regiões desse mundo acontecendo é o que estava acontecendo aqui pelas mãos desse homem chamado Saulo. Este homem, ele era um jovem fariseu muito promissor. Ele era muito determinado. Ele era muito dedicado. Ele era muito sábio, muito preparado. E lutava para defender aquilo que ele acreditava. Ele perseguia a igreja ferozmente, sabe por quê? Porque ele tinha consciência tranquila. Porque ele acreditava que ele estava agradando a Deus. Meus irmãos, um parênteses. Tenha cuidado para que, por causa das suas convicções, você não esteja fazendo mal para os outros. Paulo ele tinha consciência tão tranquila, e ele chega a falar isso. Ele tinha consciência tão tranquila que em 1 Timóteo 1,13, ele diz que ele fazia tudo isso na ignorância e na tranquilidade, e na incredulidade. Porque ele estava tão convicto daquilo que ele defendia, que votar pela morte de um cristão significava para ele estar agradando a Deus. Esse termo que é utilizado aqui, assolar, ele tem o sentido, queridos irmãos, de exatamente um animal selvagem despedaçando a sua presa, a sua vítima. Ele fazia isso com muito ódio por aqueles que seguiam a Cristo. Queria vê-los mortos, destruídos. Queria ver a igreja destruída. Todavia, olha a ironia da situação. Em meio a esse cenário de perseguição, o texto nos faz saber, irmãos, que alguns fiéis, alguns piedosos, se juntaram para dar um sepultamento a Estevão. Mas tem um dado aqui que é importante saber. Uma pessoa que morria como herege não era digna de ser sepultada, e muito menos de que alguém chorasse por ela. Esses cristãos, eles deram esse testemunho ao promover um sepultamento digno para Estevão e de inclusive chorar publicamente por ele. Sabe o que isso mostra? Que apesar da perseguição, perceba isso, a igreja não se omitia. A igreja não se omitia. Enfrentaram aquilo, enfrentaram o próprio medo para dar um sepultamento digno para aquele homem. Aliás, quando a gente vai no Salmo 15, no verso 4, uma coisa que a palavra de Deus nos ensina é que um perfil, parte do perfil de um cidadão do céu, é exatamente esse. Quem rejeita aquele que merece desprezo, mas honra aquele que teme ao Senhor. Eles estavam agindo aqui para honrar um homem que era
um servo de Deus. Porque para o mundo naquele tempo, Estevão, ele era um agitador, ele era um herege, ele era um blasfemador. Mas para a igreja, Estevão, ele era um homem respeitável, ele era um homem cheio do Espírito, ele era um homem cheio de sabedoria, porque isso que a igreja via nele quando o elegeu para ser um dos diáconos. Mas veja, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. É isso que nos diz o texto. Alguém pode perguntar, mas por que os apóstolos permaneceram em Jerusalém? Seria uma questão estratégica? Como eles eram aqueles que guardavam o ensinamento? Como eles eram aqueles que eram a estrutura pela qual a igreja se orientava? Pode ter sido. Permaneceram ali em Jerusalém para que todos pudessem ter esse ponto de apoio. Ficaram ali. Mas, queridos, veja, e os dispersos? O que fizeram? Queridos, diante de uma dificuldade, qual que é a nossa tendência? Qual é a nossa inclinação? Qual é a nossa inclinação? A nossa tendência não é fugir, não é evitar o risco, não é evitar qualquer dano. A nossa tendência é essa. De fato, esses que saíram estavam preservando a própria vida. Mas acontece uma coisa aqui, irmãos, que é muito importante. Eles não se revoltaram contra Deus e o Evangelho. Talvez já tenha acontecido com você. Eu devo dizer que já aconteceu comigo. Em determinado momento da caminhada cristã, começaram a questionar a Deus. Meu Deus, do que está valendo isso? Aonde compensa isso? O que vemos aqui, irmãos, é que estes cristãos da igreja primitiva, eles fugiram, sim, do ambiente de risco, mas o evangelho permaneceu neles. Eles tiveram uma atitude de cautela, mas eles não se revoltaram contra Deus e contra o evangelho. Pelo contrário, eles foram anunciando as boas novas por onde quer que fossem. Eles saíram, sim, daquela área de risco, mas o verso 4 afirma explicitamente: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Meus irmãos, que coisa! Nem a morte de um grande irmão, Estevão, fez aquele povo se desanimar da caminhada e do propósito. Eles viram um irmão morrer, apedrejado. Viram a fúria dos seus perseguidores, mas eles não desistiram de cumprir a missão. Veja, o que faz a gente desistir da missão? O que faz a gente desanimar do propósito? O que leva a gente a recuar da caminhada? Qualquer dificuldade que surge faz a gente parar, desistir. E a gente vê aqui o exemplo de pessoas que, num risco de vida, não recuaram, não desistiram, perseveravam, anunciando o Evangelho. E esse ponto é essencial. Sabe por quê? Porque eles entenderam
que o Evangelho é algo que nós vivemos, irmãos. O Evangelho não é mais uma matéria no currículo da vida. O Evangelho não é um adereço. O Evangelho não é um complemento que é acrescentado à nossa vida. O Evangelho é a própria direção da nossa vida. É o entendimento da razão da nossa existência. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o esclarecimento que precisamos ter a respeito de quem somos, de onde viemos e qual é o propósito da nossa vida. Então veja, esse ponto é essencial, porque esses irmãos que saíram dali por causa da perseguição, o Evangelho permaneceu neles, porque a verdade estava neles. E viver em Cristo é testemunhar de uma nova vida. E dispersos foram, pregando a palavra. E a igreja, da qual hoje fazemos parte, foi expandida, irmãos, exatamente porque essas pessoas foram saindo dos seus lugares, das suas habitações, indo para outras regiões e falando do Evangelho onde quer que fossem. É assim que o Evangelho é propagado. É assim que o Evangelho é anunciado. Onde chegava um cristão disperso, chegava uma mensagem. Não chegava uma pessoa fugindo de algum lugar, chegava uma carta viva. Chegava um missionário, chegava um pregador, chegava uma testemunha de Jesus Cristo, chegava um membro do corpo de Cristo, chegava sal, chegava luz. Onde uma pessoa de Deus chegava, chegava ali o anúncio do reino de Deus. E por que é importante a gente pensar? Porque, por razões, muitas das vezes do nosso confuso coração, onde a gente chega, a nossa fé não nos acompanha. Onde a gente chega, somos saleiros sem sal. Porque a verdade que professamos não nos acompanha. A luz de Cristo é ofuscada. O que significa isso, irmãos? É que para que haja uma expansão do reino de Deus, o dia que você for na padaria, precisa ser percebido ali que está chegando ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você vai no açougue, é a mesma coisa. Quando você está no seu ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Porque a proclamação do Evangelho é assim. É de boca a boca. É de olho no olho. Eles fizeram assim. Então, devemos nos perguntar: alguém vê Cristo em nós, nos lugares que nós vamos? Ouve-se de nós alguma proclamação? Ou quando nós abrimos a boca, meus irmãos, nós estamos reclamando da vida, estamos reclamando de dinheiro, estamos reclamando de não sei o quê, estamos falando de política, estamos falando de futebol, estamos falando de tudo. Mas não se ouve da nossa boca uma proclamação de uma palavra de esperança. Não se ouve de nós um testemunho. Não se ouve de nós uma expectativa, sabe, de uma presença real de Deus que mantém o controle de tudo na história. Um Deus que vive e reina para sempre. Um Deus que é ontem, hoje e eternamente imutável. Se ouve de nós, se não, meus irmãos, se não é isso que acontece, precisamos repensar a nossa vida. Precisamos repensar a nossa vida. Porque a relevância
da nossa vida, a relevância da nossa existência está relacionado com aquilo que nós propagamos, com a diferença que nós fazemos. E Lucas testemunha que, fugindo, perdendo toda a estabilidade da sua rotina, da sua estrutura familiar, eles partiram, mas não foram como quem fossem desesperados, pessoas sem esperança na vida. Eles foram, irmãos, dizendo: há um Deus, há um Salvador, há esperança para nós. Queridos irmãos, então a partir do verso 5, a palavra nos conta que o Evangelho chega aos samaritanos. Isso aqui é um momento histórico, queridos, sabe por quê? Porque até então o Evangelho era uma verdade que estava sendo experimentada pelos judeus, por aqueles que eram da tribo, que era do reino de Judá. Aqueles que mantiveram, sabe, a linha doutrinária, aqueles que mantiveram o conhecimento da história de Israel, aqueles que mantiveram a adoração a Deus. E agora o Evangelho chega para os samaritanos do Reino do Norte, que vinham daquele povo desde aquela história em que foram cativos e que perderam totalmente a referência de adoração. Misturaram costumes religiosos, passaram a adorar outros deuses. É por isso que onde tinha um samaritano, o judeu nem passava perto. E agora, por causa dessa dispersão, queridos irmãos, o Evangelho vai chegar em Samaria. Porque Filipe, este homem que foi consagrado ao diaconato, juntamente com Estevão, esse Filipe era também um homem cheio do Espírito Santo. Ele começou a evangelizar entre os samaritanos. Mas é importante a gente pensar: o que é o Evangelho? O que é a boa notícia? Meus irmãos, nós podemos resumir isso em 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. O Evangelho consiste em contar para todo mundo, e isso responde à maior indagação da humanidade: de onde viemos? O Evangelho responde: Deus criou. Por que nós somos como somos? Por que há tanta maldade nesse mundo? Porque teve uma queda. Mas aí o que se faz? Tem a boa nova. Jesus, ele veio para reconciliar o homem com Deus. O caminho que foi interrompido, a ponte que foi quebrada, a porta que foi fechada, agora se abre por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, ou seja, por Ele se volta ao Pai. Mas não acabou. Existe uma consumação, uma promessa de que Ele voltará, e aqueles que aguardam a sua vinda habitarão eternamente com Ele, em uma vida plena, em uma vida sem igual. Essa é a mensagem que Estevão estava pregando. Essa é a mensagem que agora Filipe estava pregando entre os samaritanos. E os samaritanos foram impactados com essa mensagem, queridos irmãos. Os samaritanos foram impactados. Então veja, o verso 6 diz que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele fazia, deu atenção ao que ele dizia. Deu atenção ao que ele dizia, a mensagem que ele trazia. Sabe de uma coisa, às vezes a gente pensa que
a gente vai perder tempo pregando o evangelho para alguém. Às vezes a gente pensa que a gente é que tem que escolher para quem que a gente vai pregar o evangelho. Mas, irmãos, ninguém ali em Samaria estava esperando Filipe chegar. O texto não faz a gente entender que Filipe era alguém da região já conhecido e todo mundo fala, que bom, o Filipe voltou, vamos conversar para saber notícia, como é que está a vida. Não. Ele chegou ali como alguém que está desbravando uma terra. E na medida em que ele falava a palavra de Deus, as palavras passavam pelas cordas vocais, as palavras chegavam pela sua tonalidade e entonação de voz, mas a palavra não era a palavra dele, era a palavra de Deus. E na medida que ele emitia aquela palavra de Deus, aquela mensagem entrava pelos ouvidos daquelas pessoas e rasgavam seus corações, tocavam suas mentes, suas almas, e aquelas pessoas reviviam, aquelas pessoas sentiam a presença de Deus a partir do momento em que ouviam a mensagem do Evangelho através de Filipe. Queridos irmãos, e olha, queridos, eles deram atenção. Porque a palavra causava isso. E aí, com o efeito dessa pregação da palavra, se manifestava ali, irmãos, o verdadeiro problema da humanidade. Será que aquele povo de Samaria percebia que eles estavam sendo atormentados por espíritos imundos? Será que aquele povo de Samaria tinha consciência de que muitos dos seus comportamentos, atitudes, decisões era por influência de espíritos imundos? Provavelmente não. Existem muitas pessoas, irmãos, que encontramos por aí, que estão atormentadas por espíritos imundos. E nós precisamos falar da esperança para elas. Nós precisamos. Na medida que a palavra era anunciada, estava acontecendo ali libertação. E os espíritos, dando gritos, saíam. E muitos paralíticos e mancos foram curados. Aprendemos aqui, irmãos, que a mensagem de Jesus leva cura para aqueles que ouvem. Aprendemos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus não é um discurso qualquer, não é mais uma mensagem qualquer, não é mais um assunto qualquer a ser tratado, mas é uma palavra de vida e palavra de vida eterna. Os espíritos malignos saíam, curas aconteciam. E o verso 8 nos diz: assim houve grande alegria naquela cidade. Grande alegria naquela cidade. Alegria, irmãos. Alegria. Alegria de ser liberto. Alegria de sair dessa escuridão do entendimento, onde não se sabe a razão de existir. Alegria de entender de onde eu venho e para onde eu vou. Alegria de saber que não estou sozinho, mas que Deus está comigo. Alegria de saber que eu sou guardado. Alegria de saber que eu sou protegido. Alegria de saber que eu fui comprado por alto preço. E quem me comprou, pagou caro por mim, não abre mão de mim.
Alegria de saber que, apesar dos meus pecados, eu tenho salvação pela graça de Cristo. Alegria de saber que o dia que a minha vida encerrar aqui, eu não estou morto eternamente, mas eu tenho a vida eterna. Alegria de saber, meu irmão, que eu estou seguro nas mãos daquele que criou todas as coisas. Alegria. Alegria. Alegria que não me livra da tristeza desse mundo aqui. Alegria que não me isenta das mazelas desse mundo aqui. Mas é uma alegria que me sustenta nas tristezas daqui. Uma alegria que me sustém nas tristezas daqui. Porque a caminhada aqui é árdua. Mas na medida em que nós temos a alegria da salvação, lembra da oração de Davi? Não retires de mim o teu espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação. É a alegria de saber, irmãos, que a nossa vida tem sentido. E a alegria que nós sentimos quando nós levamos essa alegria para outros. Oh, meu irmão, que coisa maravilhosa. Agora você imagina a situação de Filipe. Sabe-se lá o que ele deixou para trás. Sabe-se lá o que ele sentiu quando seguiu um caminho sem direção clara. Sabe-se lá o tamanho da aflição, quem sabe, de alguma ansiedade, algum receio. O que vai ser de mim? Ah, se Paulo me encontra. Não sabemos o que passou no coração dele. Mas uma coisa é certa. Quando ele pregava o evangelho em Samaria, e ele via uma pessoa ser liberta, e ele via uma pessoa ser restaurada, aquilo enchia o coração dele de alegria, em plena fuga. Entenda isso, meu irmão. Nessa vida, em peregrinação, em meio às dificuldades, você vai sentir alegria constante se você perceber que a sua vida está sendo um instrumento para levar esperança para outras pessoas. Aqui você vai entender por que alguém, né, e aqui nós temos na igreja algumas pessoas que já foram, né, vai fazer uma viagem missionária. Irmão, fica numa alegria. Aí você para racionalmente, friamente, racionalmente. Você para e pensa assim, essa pessoa está alegre para quê? Está fazendo um parcelamento de 10 vezes no cartão de crédito para poder pagar a viagem, né? Como alguns aí fizeram uma marmita, né, durante muito tempo, para poder juntar dinheiro. Uma alegria, irmão. Aí você fala assim, que alegria doida é essa, gente? Aí viaja, o que vai fazer lá? Acordar às 6 horas da manhã. Fazer uma rotina puxada durante 2, 3 semanas, todo dia. Volta de lá só o caco. Mas, irmãos, vai com alegria, fica lá com alegria, volta com alegria e se lembra de tudo que aconteceu lá com alegria. Sabe por quê? Não estava ganhando nada, não estava enriquecendo, não estava se tornando alguém famoso, não estava investindo em carreira, mas estava servindo, e ver alguém com a Bíblia aberta dizendo que Jesus é o Senhor, era o que dava alegria para aquele coração, e é o que dá alegria para o coração de todo aquele que segue na missão, mesmo que esteja em fuga, mesmo que esteja em tribulação, mesmo que esteja em dificuldade, meu irmão. Alegria. A conclusão disso é que a perseguição fez com que os mensageiros se movessem. Mesmo sendo compelidos a saírem de suas casas, o evangelho não saiu neles, não saiu deles. A verdade estava dentro deles.
A verdade queimava no coração deles. A verdade movia os seus pés, movia seus corações. A verdade movia seus planos, movia suas intenções. A verdade é que direcionava suas decisões. Era a identidade deles. Meu irmão, nós precisamos entender isso. Viver Cristo é ter essa identidade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em tribulações reais, em condições extremas, eles estavam se alegrando com a alegria de ver a esperança que irradiava por onde eles passavam. Quando eles deixavam um rastro de esperança, um rastro de fé, quando eles influenciavam pessoas para a glória de Deus, isso fazia com que eles ficassem alegres. O que parecia um fim foi o início da propagação de grande alegria. Movidos pelo Espírito Santo, eles foram desbravadores naquele tempo. Meu irmão, e é movido pelo Espírito Santo que você pode ser um desbravador nesse tempo. A minha vida está difícil. Ninguém sabe o que eu estou passando. Meu irmão, a vida de quem está fácil? A vida de quem está fácil? Vamos absorver isso, esse entendimento. Independente das dificuldades e lutas que você estiver passando na sua vida, traga à sua mente que você é um cristão que está aqui para ser sal e luz. Se dedique a ser e se dedique a servir. E você vai perceber como a alegria vai renovar o seu coração. Como você vai sentir essa alegria? Quando você redirecionar a sua vida para o propósito para o qual você foi chamado. Vamos viver a alegria do Evangelho. Levar e sentir essa alegria de viver no propósito de Deus, que é o Evangelho. E um versículo para a gente fechar. Como foi dito pelo evangelista. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O propósito é esse. Vamos viver essa alegria para a glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós queremos rogar ao Senhor Tua graça, Tua compaixão, Tua misericórdia. Neste mundo, muitas das vezes, ó Pai, nossa atenção acaba sendo desviada para outras coisas. E nosso coração vai sendo tomado pelos cuidados dessa vida. Nossos esforços, ó Pai, ficam 100% voltados para as demandas dessa vida. De maneira que muitos, ó Deus, acabam se esquecendo do propósito. Deus, nos aviva. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, mova o nosso coração. Para que todos nós possamos, ó Deus, viver a nossa vida comum aqui. Cumprir os nossos deveres sociais, nossos deveres familiares. Mas como os Teus servos fizeram ali naquele tempo, Pai, que sejamos assim também. Onde estivermos, onde formos, que sejamos ali pessoas que têm a alegria de anunciar a esperança, para que outros também possam viver a alegria dessa esperança. Para a glória do Teu nome, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.